pouquinho aqui agora para ver um slide aqui que eu tenho para mostrar, começar mostrando aqui para você, ó, vou aumentar aqui o slide, isso, os tipos de asa, né? Na verdade, tem mais asas do que essa daqui, mas essas aqui são as básicas. Então, um avião aeromodelo, ele pode ter asa baixa, a fuselagem está acima dele, o piloto está acima dele. Uma asa média, que está, você está vendo que está no meio da fuselagem aí, do lado direito? Isso. E uma asa alta, a asa está acima da fuselagem do aeromodelo, ou do avião. E a asa parasol, ela está acima, mas ela não está ligada à fuselagem, como no caso da asa alta, da asa média e da asa baixa. Ela está ligada, mas através de uns montantes e estais, que são essas coisas que você está vendo aí, que parecem varetas aí vendo de frente nesse avião de asa parasol. Tá? Eu tenho até foto minha um aviãozinho desse aqui do lado, bem legal, asa parasol. Não é muito comum de ser visto, não. O mais comum que você vê por aí é asa baixa ou asa alta. Até asa média é um pouco mais difícil, ele é mais usado em aeromodelos e em aviões de alta acrobacia. Perfeito? Então vamos para a próxima aqui. Ó. Então aqui, nós temos aqui algumas características de um avião. Nós não vamos falar disso agora, nós vamos tocar para frente e mostrar aqui como funciona a nervura. Isso daí é o perfil de uma asa, pessoal. Então tá aí, ó, o que eu expliquei até agora. Então, o ar vem por aqui, você está vendo que uma nervura ela é mais reta embaixo e mais inclinada em cima. O ar que passa por cima, tá, ele precisa andar mais depressa. Imagine que tem duas bolinhas de ar aqui no início dessa nervura. Então, a bolinha de baixo e a bolinha da frente está vindo, as duas estão vindo, digamos, a 10 km por hora. Como elas são moléculas de ar, estou chamando de bolinha, essa que vai subir aqui vai ter que chegar aqui no mesmo tempo que esse. Por quê? Porque essa peça está na mesma velocidade rompendo o ar. Para essa bolinha ou essa molécula daqui da frente, de cima, chegar aqui atrás, junto com a bolinha ou a molécula que está embaixo aqui, chegar aqui atrás, o que vai acontecer? Várias moléculas vão se separar aqui em cima, tá? Então, o que vai acontecer em cima? Aumentando a velocidade, as moléculas ficam mais longe uma da outra e como diminui a densidade das moléculas de ar em cima da asa, diminui a pressão em cima da asa. Olha que legal. Embaixo, continua igual. Aquela quantidade de moléculas, digamos que 10 moléculas tenham que passar embaixo e 10 em cima. As 10 de cima vão se separar, vão diminuir a pressão. As 10 de baixo continuam iguais, a pressão embaixo é maior que em cima. É uma pressão relativa. E aí surge a sustentação através desse fluxo de ar em velocidades diferentes. Maior velocidade do ar, menor pressão. Menor velocidade do ar, maior pressão. Então, aí você acaba de ver, então, essa parte que eu queria mostrar para você, que é como a molécula de ar, como o ar passa em uma asa, tá? Vamos falar do peso agora. Nós falamos da primeira força, que é a sustentação, e nós vamos falar do peso agora. É fácil, essa analogia é muito simples. Basta você pegar um objeto pesado e segurar, tá? Então, é claro, se eu pegar esse copo d'água aqui e tomar um pouco, claro, sem tomar um pouco, ele tem um peso, eu estou segurando aqui, ó. O avião tem esse peso. Agora, a água eu posso tomar um pouco, diminuir o peso, tá certo? Diminuir o peso. Então, a força que você tem que sentir na sua mão aqui é o peso do objeto causado pela ação da gravidade que está puxando ele para baixo. Se você deixar, por exemplo, cair uma bola no chão, você percebe que ela cai pela força gravitacional. Isso vai ajudar você a entender como o peso atua sobre os objetos. Agora, veja bem, é interessante isso. Eu vou associar daqui a pouco o peso com o empuxo. Mas vamos lá agora, né? Pensar então nesse empuxo. Pega um canudinho, põe numa superfície plana assim e sopra de um lado dele. Você vai ver que o canudinho ele vai se mover para frente. Então, isso ilustra como o ar expelido por uma hélice
ou por um motor a turbina, cria uma força de empuxo que empurra o objeto para frente. Entendeu? Então, são analogias aí. Agora, veja bem que nós temos uma situação interessante aqui. Dá para a gente associar agora com o arrasto. Veja bem, o empuxo empurra um objeto para frente. E o arrasto segura esse objeto. Então, vamos dar um exemplo de empuxo também. Um carrinho de brinquedo. Você coloca numa superfície lisa e empurra para frente, o movimento é semelhante ao empuxo gerado por um motor de uma aeronave, ou do carro, ou do que for, um carrinho de brinquedo. Você empurrou, você deu o empuxo. Mas ele tem que vencer a resistência do ar que causa arrasto. Claro que aqui num carrinho de brinquedo, isso aí quase não tem muita significância. Mas num avião voando aí a 200, 300, 400, 800 km por hora, imagine a força do ar que esse avião tem que romper através do arrasto. Então, você quer ver um exemplo, uma analogia fácil de fazer para você entender o que é arrasto? A hora que você estiver num carro em movimento, abre a janela e põe a mão para fora. Você vai sentir sua mão ser jogada para trás. A sua mão vem para trás, assim. Esse é o arrasto do ar que o avião tem que enfrentar, que o carro tem que enfrentar, que a moto tem que enfrentar, que a bicicleta tem que enfrentar, e que às vezes até a gente a pé precisa enfrentar quando está de cara com um vento muito forte, tá? Então, isso é semelhante ao arrasto que uma aeronave vai sofrer em voo. Quer ver um exemplo mais legal ainda? Na água. Você consegue nadar muito depressa na água? Você não consegue, né? Por quê? Porque a água ela é mais densa. Ela cria um arrasto no seu corpo e você não consegue vencer muito, assim, aumentar muito a velocidade. Chega uma hora que está no seu limite. Então, em corridas, né? Corridas de água, que significa natação, corridas ou campeonatos de natação, vence aquele que conseguir ter mais empuxo, mais força, né, para vencer o arrasto que ele vai sofrer na água. E é assim que age o ar em um avião. Um avião a 800 km por hora, para você ter uma ideia, imagine a força do arrasto contra ele. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Ó. Você já ouviu falar do Concorde, né? Você sabe por que o Concorde deixou de voar? Pela fadiga da estrutura da fuselagem. Porque em voo, a fuselagem, devido ao atrito com o ar, que é o arrasto do atrito da fuselagem com a molécula e das asas, ela atingia temperaturas superiores a 250, 300 graus centígrados, só de atrito com o ar. E imagine o empuxo que isso era necessário, né, que era necessário para vencer isso, vencer esse arrasto, né, esse impacto das moléculas do ar contra a fuselagem de um avião supersônico. Por isso que os aviões muito grandes têm problema. Então, os supersônicos geralmente são um pouco menores, são militares e são extremamente reforçados e são feitos com fuselagem de titânio ou coisa que o valha. Né? E lá no Concorde também usava titânio, mas usava alumínio. E o alumínio ele entrava em fadiga, depois é um alumínio especial, é claro, uma liga especial, mas que fadigava também com o tempo, então precisou parar de utilizar esse tipo de avião, sem contar o consumo de combustível, que era altíssimo, né, para vencer esse movimento em tal velocidade assim, tá? Então, usando assim essas analogias que eu mostrei para vocês aí, pode tornar, então, para você, eu espero que tornou, né, que tenha tornado os conceitos de sustentação, peso, empuxo e arrasto mais compreensíveis, mais fáceis de se entender, né? Especialmente para você aí, que está me assistindo, que é iniciante no mundo da aerodinâmica e do aeromodelismo, é claro, né? Bom, agora nós vamos entrar e nós vamos voltar daqui a pouquinho para o slide para saber direitinho como a forma, né, da asa de um avião e como a asa de um avião é projetada para criar sustentação. A gente podia resumir numa frase assim: como a asa de um avião é projetada para criar sustentação. Cada avião tem uma forma de asa, né? E cada asa de cada avião é projetada de maneira específica para criar a sustentação necessária
para levantar aquele avião, aquele era o modelo, quando eu falo avião, estou falando aeromodelo, a mesma coisa, eu não vou cansar nunca de falar isso para você, tá? No ar. Então, a forma da asa de um avião, ela é projetada de maneira específica para criar a sustentação necessária para levantar aquele avião, aquele aeromodelo no ar. E essa forma é chamada de perfil aerodinâmico. E ela é otimizada para gerar diferenças de pressão, como você viu naquele slide, entre a parte superior e a parte inferior da asa, resultando na sustentação. E nós vamos explicar para vocês agora, passo a passo, como isso acontece. E para isso nós vamos começar falando um termo que é curvatura assimétrica. O que é curvatura assimétrica? O perfil da asa é curvado assimetricamente, sendo o mais curvo na parte superior e o menos curvo na parte inferior. E isso vai fazer, como vocês viram, eu vou mostrar de novo daqui a pouco, com que o ar que passa por cima da asa tenha que percorrer uma distância maior que o ar que passa debaixo da asa, tá? E aí, tem uma outra história, vamos voltar ali aqui nessa figura. Então, isso é ser assimétrico. Ou seja, se você passar uma linha pelo centro dessa nervura, a parte de cima é diferente da parte de baixo. Ou seja, se você passar pelo centro, se fosse simétrica, você teria dos dois lados a mesma figura. Aqui nós temos uma figura convexa na parte de cima e reta na parte de baixo. Tá? Então, realmente é diferente, é assimétrica. Tá? E aqui nós temos que pensar, eu tenho que mostrar para vocês, né, uma coisa chamada camada limite e Bernoulli. Quando o ar flui, então, sobre essa parte superior da asa, ele tem que se mover mais rápido para percorrer essa curvatura toda. Eu já expliquei isso para você. E de acordo com o princípio de um camarada que estudou isso, chamado Bernoulli, tá? A pressão diminui quando a velocidade do ar aumenta. Assim, o ar que passa sobre a parte superior, como eu já falei, tem uma pressão menor do que o ar que passa por baixo. Tá? E aí, a diferença de pressão e sustentação, essas duas palavras, pressão e sustentação, é que fazem um avião voar. Então, a diferença de pressão entre a parte superior e a inferior da asa vai criar aquela força para cima, conhecida como sustentação. E essa força é a responsável por manter a aeronave no ar e equilibrar o seu peso. Mas olha quanta coisa que tem nessa história ainda. Ainda tem a angulação do perfil. O que é o perfil? É isso que você está vendo aí no slide. Tá? O perfil da asa é essa nervura. Isso aí é uma seção em corte de uma asa de um avião. Tá? Então, isso aí está colocado retinho aí para você. Mas no avião ela tem uma certa angulação pequena. Tá? E a angulação do perfil da asa em relação ao fluxo de ar, que é a chamada de ângulo de ataque. Ângulo de ataque por quê? Porque ele vai atacar o ar, né? Então, todo avião tem um pequeno ângulo de ataque, tá? Também é fundamental, é crucial esse ângulo de ataque, tá? Um ângulo de ataque muito pequeno pode não gerar sustentação suficiente. E um ângulo de ataque muito grande pode levar à separação do fluxo do ar e perda da sustentação, levando ao stall. Vamos agora dar mais uma olhadinha aqui numa outra figura que eu tenho, que é para mostrar isso que eu estou falando para você. Olha só, o ar vem vindo aqui, passa por baixo e passa por cima. Se o ângulo de ataque for muito grande, olha o que vai acontecer com o ar aqui, ó, ele vai turbilhonar e descolar daqui. Se ele descolar daqui, o que vai acontecer? Turbilhonou, perdeu a sustentação.